Olá, bom dia, bem-vindos ao canal. Eu chamo-me Filipe Ferreira e hoje vai ser dia de vídeo de aquisições do mês. Portanto, hoje será o vídeo em que mostrarei as aquisições feitas por mim durante o mês de janeiro de 2026. Portanto, e foi um mês em que, mais uma vez, como nos últimos meses tem acontecido, este mês de janeiro também não adquiri nenhum vinil. Embora tenha feito uma aquisição. Era uma aquisição com cerca de 7 discos. Curiosamente tinha 4 vinis e 3 CDs, mas os, dos sete itens, 4 deles não estavam disponíveis. O vendedor disse que aquilo houve um erro, provavelmente no Discogs, eles já não estavam disponíveis. Portanto, e perguntou se eu queria cancelar a encomenda, e como faltavam 4, obviamente que queria. Mas efetivamente, como essa encomenda foi cancelada, mês de janeiro de 2026, mais uma vez não adquiri nenhum vinil, como tem sido habitual. Portanto, quem acompanha o canal ultimamente sabe que eu estou numa fase claramente de CD e super áudio CD. Embora não quero com isto dizer que eu tenha desistido do vinil, não, longe disso. Estou numa fase de CD. Portanto, logo no início do mês eu adquiri em Itália, é um vendedor italiano, 3 CDs, portanto, 2 da mesma banda e um individual. Portanto, o individual foi o Children dos The Mission, tá bem? Este aqui já o tinha em vinil. Esta é a primeira edição em CD, é o dos melhores álbuns dos The Mission. Nem hesitei, tá bem? Estava a um preço bom. Children dos The Mission. E depois os 2 da mesma banda foi aqui dos Alice in Chains, portanto aqui o Dirt e o ao vivo live. Portanto não é o acústico, o unplugged. Pessoalmente gosto mais do unplugged, este aqui é mais elétrico, mas é na mesma um excelente álbum ao vivo, embora aqui a minha preferência aqui nesta compra vá aqui claramente para o Dirt, que já o tinha também na coleção em vinil. É uma reedição comemorativa quando foi o lançamento dos 30 anos do álbum, e que é francamente má, portanto, e posso afirmar com toda a convicção que esta primeira edição em CD é claramente melhor, pelo menos que a reedição que eu tenho em vinil, está bem? Depois fui a um vendedor alemão, 2 CDs apenas. Aliás, o objetivo aqui nesta compra era um deles, que era o que eu queria mesmo. Depois eu, quando é assim, gosto de ver sempre o que é que o vendedor tem mais. Ele tinha muito pouca coisa mais, mas dava para juntar mais um CD, mantendo o mesmo valor de portes de envio. Portanto, eu estive a ver e depois lá encontrei um. Portanto, mas o objetivo aqui nesta compra foi aqui este The Party's Over dos Toto, o álbum de estreia dos Toto, que já o tinha em vinil, já o tinha também em CD numa remaster. Esta é a primeira edição em CD, sonsaço mesmo, sonsaço mesmo. Embora eu tivesse analisado bem, estava à espera que fosse uma boa edição e confirmou-se. Está bem, toque The Party's Over. Depois o outro álbum, outro CD que eu juntei aqui, como disse, foi mesmo porque os portos de envio eram os mesmos e estava francamente barato. Não tinha grandes expectativas, mas arrisquei, portanto, pelo preço arrisquei, fiquei completamente surpreso, tá bem? Pela qualidade desta edição. Portanto, estou a falar do Bookends do Simon and Garfunkel, um álbum que eu também já tinha em vinil. Surpreendeu-me mesmo muito. Eu aqui há uns meses comprei, até falei aqui, o Bridge Over Troubled Water, que é a obra-prima deles, em CD. Na altura não consegui perceber que edição é que era. No CD é muito mais complicado. Eu ainda ontem à noite fechei uma encomenda, já estava há mais de uma semana a analisar edição por edição. Portanto, o CD é muito mais complicado ainda do que o vinil em termos de analisar as edições, porque muitas das vezes não há informação suficiente.
Ainda estava a comentar isso ontem à noite com o amigo Luís Paulino e ele concordou. Portanto, muitas vezes no CD não há informação suficiente e é complicado. Este foi um desses casos, não havia indicação nenhuma, tal como quando comprei o Bridge Over Troubled Water, que recentemente substituí por uma edição boa, uma Master Gold, Master Sound Gold CD. Esta aqui estava à espera de banhada mesmo, mas pelo preço, pá, arrisquei, completamente surpreendido e presumo, nem faço ideia de que ano seja, mas presumo aqui pela face externa aqui do CD, presumo que seja mesmo uma edição dos anos 80, tá bem? Claramente diferente da tal edição do Bridge Over Troubled Water que eu falei, que era claramente de anos 90 para a frente. Este presumo, e pela qualidade de sonsaço, presumo que seja uma edição dos anos, ainda dos anos 80. Grande surpresa. Pela positiva aqui. Depois fui a um vendedor holandês, aqui foi uma compra grande. Um vendedor holandês, foram 18 itens adquiridos no total, portanto 17 CDs e um Super Audio CD. Dos 17 CDs, aqui logo o primeiro isto era quase um crime, um colecionador como eu não ter este álbum nem em CD nem em vinil, mas era facto, portanto não tinha, ia deixando sempre passar, portanto eu estou a falar do quadro Finia dos The Who, tá bem? Esta é uma das primeiras edições em CD ainda ali dos anos 80, é um descasso dos The Who, era um crime eu não ter este álbum na coleção, e tenho muita coisa dos The Who, tá bem? Ainda com a caixa, a chamada caixa gorda, típica ali dos anos 80, início dos anos 90. Depois aqui uma coletânea de uma banda que eu não posso dizer que seja um grande fã, mas acabo por ter quase a discografia completa, fui comprando, nomeadamente CDs, em vinil só tenho uma coletânea e o primeiro álbum da banda, cacho, essencial, portanto, estou a falar dos The Hills, dos Meet the Hills. Está bem? Portanto, é uma coletânea Essential Hills, volume 1, 1996-2006. Eu, como já disse, gosto muito do primeiro álbum dos Hills e, curiosamente, tenho esta coletânea, o volume 2, em vinil. Está bem? Pois aqui um descasso mesmo, portanto, aqui estava à espera de uma coisa boa, francamente boa, porque gosto muito do artista. É um artista que foi sempre muito incompreendido, portanto ele só começou a ter aceitação muitos e muitos anos depois de iniciar a carreira, portanto um artista brasileiro, Arthur Verocai, está bem, com o seu álbum Encore. Aqui é um álbum, penso que ali dos anos, exatamente 2007, teve aqui a participação de músicos convidados, eles destacam aqui os Azimuth e o Ivan Lins, portanto o Arthur Verocai, aliás, ele tem um álbum ali nos anos 70 que não vendeu nada, que tornou-se um álbum de culto, um original. Esse álbum original hoje em dia custa muitas e muitas centenas, está bem? Arthur Verocai, Encore, discasse mesmo, sonsaço, uma gravação perfeita. Arthur Verocai é mesmo um gênio. Depois aqui um álbum que eu já tinha em vinil, portanto adquiri agora em CD, os Beautiful South com o seu álbum de estreia, Welcome to the Beautiful South, também a primeira edição em CD, este primeiro álbum depois de terminarem os House Martin. Aqui um álbum que este aqui também já o tinha em vinil, ando a completar o que quero, portanto, da artista em CD, e quem acompanha o canal nas aquisições que tenho mostrado dá para perceber isso. Portanto, eu estou a falar da Joni Mitchell com o seu É Gira, que é um álbum que eu gosto francamente da Joni Mitchell, que teve a participação do Jaco Pastorius. Joni Mitchell, não há engano, nomeadamente há ali uma determinada fase da artista que eu quero mesmo também completar em CD. Depois aqui 2 álbuns da mesma banda, muito diferentes, lá está, isto dos CDs, as edições, tem muito que se lhe diga. Portanto, 2 álbuns da mesma banda, completamente diferentes em termos de qualidade de edição. Portanto, o Joshua Tree dos YouTube, e atenção que este aqui eu já o tinha, quer em vinil, quer em CD, mas em CD era uma reedição, também já com algum tempo. Esta é a primeira edição em CD e é claramente um upgrade relativamente à reedição que eu já tinha em CD. Portanto,
os U2 com o Joshua Tree e os U2 aqui com o War. E aqui, lá está, aqui foi uma grande desilusão, portanto não havia indicação, lá está, pouca informação relativamente a esta edição. Como era um dos que me faltava, não estava a um preço. A vantagem também do CDI é que o risco é menor, não estava a um bom preço, portanto, mas francamente em termos de som, uma autêntica desilusão. Depois aqui um álbum que eu peço especial atenção, é um álbum, acabou-se por tornar um álbum de culto. Eles só lançaram 2 álbuns, como este acabou por não ter o sucesso que esperariam, eles acabaram por terminar, mas hoje em dia é um álbum essencial. Portanto, eu estou a falar do Jellyfish, este é o segundo álbum da banda, Split Milk, discaço. Eu peço especial atenção para este álbum. Ele é penso que é de 1993, discaço mesmo. É um discaço de muita qualidade, e ele hoje é um álbum, acaba por ser um álbum essencial. Muita atenção aqui para este álbum do Jellyfish, uma grande compra. Aliás, este álbum aqui, um original dele também em vinil, custa uma fortuna mesmo, a rondar os 500 euros. Depois aqui um álbum, uma artista que eu posso dizer que também gosto, quanto basta, a Martha Wainwright. I know you're married, but I've got feelings too. Portanto, a Martha Wainwright é a filha é a irmã do Rufus Wainwright, está bem? E o pai também era um músico conhecido. Foi francamente barato, isto é um promo CD, e não há que enganar, ela tem uma voz muito boa, é uma excelente artista. Depois o tal Super Audio CD, os de Police aqui com uma coletânea, Every Breath You Take, sonsaço mesmo. Portanto, é assim, eu gostava de ter os álbuns dos de Police, que é uma banda que eu gosto muito, todos em Super Audio CD, mas seria muito complicado e muito caro. Portanto, consegui apanhar esta coletânea que abrange, tem as músicas essenciais, tem mesmo as músicas essenciais, e tem um sonsaço mesmo. Um Super Audio CD nisso é muito diferenciado, o detalhe que tem, separação que tem, fantástico mesmo. Portanto, The Police, Super Audio CD. Depois outra artista que eu gosto, e aliás no mês passado também adquiri um álbum da artista. Eu pessoalmente tenho um grande apreço por artistas femininas, portanto, a Laura Marling aqui com o seu A Creature I Don't Know. Eu tenho vários álbuns da Laura, este é de 2011, penso que este é o 4º ou 5º álbum da Laura Marling que eu tenho. Este aqui eu já o tinha, em vinil nunca teve edição, portanto o que eu tenho é uma edição exatamente igual a esta. Comprei porque é um artista que eu gosto muito e é para ter um aqui em casa e o outro no meu local de trabalho. O Damien Rice com o seu Nine, portanto o segundo álbum de estúdio do Damien Rice, que é um artista que eu gosto muito. Ele só tem 3 álbuns de estúdio. Este é o segundo. O primeiro, uma verdadeira obra-prima. Os outros 2 são muito bons, onde se inclui este aqui. Depois aqui uma coletânea do Frank Zappa, está bem? Uma coletânea também bem antiga, uma edição original em CD, Strictly Commercial. Bem, apanha os grandes êxitos do Frank Zappa e tem boa qualidade. Depois outra coletânea, e esta então, esta tem mesmo muita qualidade de som, uma coletânea dos Funkadelic, está bem? Uma coletânea dupla. Esta não foi propriamente barata, portanto, Music for Your Mother, Funkadelic 45s, portanto, tem muitas músicas, é a fase, para mim, claramente melhor dos Funkadelic. Da Westbound, está bem, da editora Westbound, discaço mesmo esta coletânea, e tem sonsaço também. Depois aqui outro álbum, este não tinha mesmo, está bem, este aqui não tinha mesmo, nem em vinil nem em CD, o álbum de estreia dos Alice in Chains, o Facelift, está bem.
Aqui, este aqui, tinha em CD, não é? Em CD até tenho dois, o original inglês e a remaster. Perdão, em vinil, o original inglês e a remaster. Em CD era o único que me faltava do artista para completar a discografia completa mesmo em CD. Portanto, o Peter Gabriel, aqui com o seu álbum, o segundo álbum, ele é conhecido como Scratch. Está bem? Esta é uma edição. Lá está, isto foi daqueles que me deu muito trabalho. Portanto, esta é uma edição americana. Está bem? Primeira edição em CD americana. Sonsaço mesmo. Sonsaço. Aqui este aqui eu já tinha, mas o meu estava sem capa e o CD estava. O CD já tem mais de 30 anos, ele não estava em grande estado, portanto, o Bob Marley com o seu Rastaman Vibration, aqui com os Wailers, e como disse, o meu estava já tem muito tempo, e sem capa, portanto estava a um bom preço, e comprei. Outro aqui que eu já tinha em vinil, não tinha em CD, também estava a bom preço, os Dedé com o seu Infected. Está bem, é um álbum que eu gosto muito dos Dedé. Aqui teve a participação do músico português que faleceu recentemente, o Luís Jardim, que trabalhou com muitos artistas, nomeada, portanto, para fechar aqui esta encomenda, Dedé com o seu Infected. Depois, a um vendedor francês foi um CD apenas, um CD, mas um verdadeiro CD. Eu custa-me fazer estas encomendas só de um item, mas aquilo não tinha mesmo mais nada que me interessasse. Mas é um discaço mesmo, peço especial atenção para este álbum. Linda Perrax com o seu Parallelograms. Portanto, isto é um álbum que foi lançado em 1970, tal como o do Arthur Verocai. Este ainda se tornou um álbum de culto muito mais tarde, ali já para o final dos anos 2000, mas isto é um descasso mesmo. Qual é que é o problema aqui deste álbum? Os originais em vinil são preços proibitivos e não se pode dizer que haja nenhuma edição em vinil que seja boa, porque existem algumas reedições, uma delas até saiu já este ano, se calhar ali a meio de janeiro, mas não têm qualidade, e mesmo os originais não têm qualidade, porque eles foram foram prensados, as duas edições que existem, originais da época, foram prensados nas duas piores fábricas que existiam nos Estados Unidos na época. Portanto, a própria artista, isto não sabe se é verdade ou não, mas foi o que circulou, que a própria artista, quando lhe entregaram o resultado final do álbum e ela ouviu, atirou o disco contra a parede, porque não gostou mesmo. É um álbum muito complicado, porque as queixas que existem é que tem muita sibilância, portanto ela tem uma voz fantástica, portanto isto, se a edição não for boa, e pelo que analisei não há nenhuma edição boa, portanto eu optei aqui por não arriscar. Eu arranjava uma tal reedição que saiu recentemente em vinil, até a um preço bastante razoável, mas não quis arriscar, portanto Linda Perrax, Parallelograms. Muita atenção aqui a este álbum, porque vale muito a pena. Aliás, ainda recentemente vi numa lista de álbuns, 30 álbuns essenciais dos anos 70. Depois aqui, para fechar o mês, portanto foram 11 CDs, eu não estrago todos, dois ficaram, foi mesmo para ficar na loja. 11 CDs, portanto isto é uma loja que eu costumo comprar aqui em Portugal, portanto este aqui já o tinha, quer em vinil, quer em CD, comprei-o porque a edição que eu tenho em CD é uma remaster francamente má, e de modo que surgiu esta oportunidade, comprei. Peter Gabriel com o seu quarto álbum, ele é conhecido como Security, tá bem? Esta é uma edição americana, como disse, foi um upgrade grande relativamente à reedição, à remaster que eu tenho em CD, penso que é ali do 2002. Pois aqui, este foi francamente barato, os The Cardigans com o First Band on the Moon, foi o álbum que alavancou a carreira dos Cardigans. Não posso dizer que seja um grande fã de Cardigans, mas é um bom álbum, tá bem? Um bom álbum que tem aqui o hit que os lançou
que é a Loveful, tá bem? Este foi francamente barato. Depois aqui um álbum que me surpreendeu muito, ele estava francamente barato, por isso é que eu comprei, eu já o tenho em vinil. Sinceramente esperava que o vinil fosse muito melhor que o CD, foi exatamente o oposto, está bem? Portanto, eu estou a falar deste álbum conjunto Paco de Lucia, Aldi Meola, John McLaughlin, tá bem? Discaço mesmo. Eu já tinha um álbum deles, também uma colaboração dos três, mas eu penso que é ali do início dos anos 80. E o vinil destrói completamente o CD, portanto, aqui exatamente o oposto. Eu presumo, isto é uma edição da editora Verve, o ano é 1996, eu penso que a explicação estará por aí, portanto, ele já foi gravado digitalmente, portanto, por isso, talvez seja esse o motivo porque o CD aqui é francamente melhor que o vinil, neste caso. Outro que eu já tinha, aliás, comprei o repetido, dois do artista aqui no mesmo mês, portanto, o Damien Rice com o seu terceiro álbum, My Favorite Faded Fantasy, tá bem? Portanto, acabo por ter os três álbuns do Damien Rice em CD, repetidos, portanto, tem os três álbuns duplicados, portanto, os três, uns aqui em casa, outros no meu local de trabalho, e em vinil tenho o primeiro e este também, o terceiro. O segundo nunca teve edição em vinil, pode ser que este ano ele comemora, o segundo comemora 20 anos este ano, pode ser que tenha uma edição em vinil este ano. Este aqui eu já o tinha, mas francamente já não sei dele, se calhar há mais de 15 anos. Mas este eu tenho a certeza que já o tinha, não sei mesmo dele. O Leonard Cohen com o seu Cohen Live estava também muito barato, como não sei mesmo do meu, acabei por o comprar. Depois, dois álbuns da mesma banda, e são dois álbuns excelentes mesmo, portanto, os Chemical Brothers aqui com o Surrender, e aqui com o Exit Planet Dust. Para muitos o melhor álbum da banda, estará certamente entre os dois, três melhores. Tá bem? Dois álbuns dos Chemical Brothers. Aqui uma coletânea do James Taylor, eu já tinha uma coletânea em CD, que também tenho em vinil. Esta está muito bem gravada, estava barata, foi uma excelente aquisição. E para fechar então aqui as aquisições do mês, mais um dos YouTube aqui com o Boy. E aqui é uma edição, ou seja, acabei por comprar 3 CDs dos YouTube, 3 álbuns diferentes este mês, portanto o Joshua Tree com uma qualidade excelente, este aqui com uma qualidade razoável, bastante razoável, e o War com uma qualidade péssima. Portanto, isto de edições em CD tem muito que se lhe diga, muito que analisar, e acaba por ser complicado, tá bem? Mas é assim, portanto, acabou por ser 35 itens no total. A minha ideia para 2026 é, acabei por comprar mais 5 do que eu tinha estipulado como teto máximo para 2026, que será entre os 25 e os 30 itens por mês. Acabei por comprar mais 5, mas foi por causa daquela encomenda maior. Pronto, e por hoje é tudo. Vemos no próximo vídeo. Um bom dia.